é segurança jurídica. Apliquem as súmulas, mesmo que elas sejam contrárias à Constituição. Aí vem a reforma trabalhista, Lei 13.467, diz não só não apliquem, sequer produzam súmulas na Justiça do Trabalho. Apliquem o texto da lei. Eu não sei se vocês observaram o texto do 223, que fala de dano extrapatrimonial. Ali, o legislador chega a dizer que o juiz tem que examinar o dano extrapatrimonial com base exclusivamente naquele dispositivo. Quer dizer, não é nem reforma, o juiz não pode olhar para nenhum outro artigo, só para o 223, quando for examinar dano extrapatrimonial. Será que isso cola? É evidente que não. Também essa já foi uma experiência histórica que tivemos. Né? Todos nós estudamos que o Napoleão, em 1804, quando entrega o seu Código Civil, diz, olha só, esse código não precisa ser interpretado, é só aplicar. E não rolou. Como não vai rolar em 2017? Porque direito é linguagem, é discurso. E o que nós precisamos compreender é que o direito do trabalho, embora seja um discurso que também está inscrito na ordem liberal, é, de algum modo, um discurso que tensiona essa ordem. Porque ele evidencia que essa promessa da modernidade, de que não existem dominantes e dominados, é falsa. Que existe, sim, quem explora e quem é explorado. O que o direito do trabalho faz, vejam vocês, não é sequer questionar essa exploração. Não. Nós aceitamos estar em uma sociedade em que é possível vender tempo de vida em troca de remuneração como condição de sobrevivência. E mais, nós aceitamos, inclusive, vender saúde em troca de sobrevivência, não é isso? E ainda criamos uma jurisprudência para dizer que o adicional de insalubridade tem que ser apurado sobre o salário mínimo. Prova, né, uma das provas incontestáveis de que nem súmula, nem lei traz segurança jurídica. Porque a súmula vinculante 4 diz salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de adicional de remuneração, não é isso? E a interpretação que se dá da súmula vinculante 4, e essa era a intenção mesmo dos ministros, embora a redação tenha ficado péssima, é de que o salário mínimo segue sendo base de cálculo do adicional de insalubridade. Isso porque direito é linguagem. E com reforma ou sem reforma, a linguagem do direito do trabalho só se justifica historicamente para proteger. E se os senhores e senhoras não acreditam em mim, eu vou ler para vocês um trechinho da exposição de motivos da criação da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho foi criada no Brasil, textualmente está dito, não só pela necessidade de harmonizar os interesses em luta, mas também em defesa da autoridade do Estado, que não pode ser neutro, nem abstencionista diante das perturbações coletivas, deixando as forças sociais entregues aos próprios impulsos. Ou seja, a justiça do trabalho e o direito do trabalho não são neutros. Eles só existem porque há uma necessidade, inclusive sob a perspectiva liberal, de proteção a quem trabalha. Porque nessa relação social, quem trabalha vira objeto da relação jurídica. Diz mais a exposição de motivos. Diz que a função do sindicato é a luta para a conquista de um salário sempre mais elevado e de garantias que atenuem as desigualdades econômicas. E aqui eu faço um parênteses. Eu peguei essa frasezinha porque é incrível como a gente discute o negociado sobre o legislado, esquecendo uma premissa básica. Não há sentido para a existência de sindicato ou para a negociação coletiva que retire direitos. Porque se o trabalhador não se mexer, não se filiar a sindicato, não fizer nada, ele já tem as garantias previstas em lei. Qual é o sentido de nós, por exemplo, nos filiarmos à Anamatra, acreditarmos na Anamatra, irmos numa assembleia da Anamatra ou da Amatra, não importa, para piorarmos aquilo que a lei já nos garante? E mais, não há negociado sobre o legislado na reforma. Pois se é um texto de lei que vai dizer exatamente o que o sindicato pode e como deve negociar, e aquilo que ele não pode negociar, é o legislado que segue ditando as ordens para o negociado. E isso é evidente, porque se não fosse assim, eu não precisaria de uma lei dizendo o que pode ou não pode negociar. Porque a negociação é força social. Ela extrapola o que determina o legislador. Bem, mas seguindo aqui no decreto que institui a Justiça do Trabalho.
Diz lá, textualmente, a função da Justiça do Trabalho é assegurar à classe trabalhadora proteção capaz de assegurar seus interesses em equilíbrio com os do patronato, subordinados aos imperativos da ordem coletiva. Ou seja, só existe Justiça do Trabalho para proteger quem trabalha. Se não for assim, melhor que não exista mesmo. Vou dizer para vocês com toda sinceridade, se é para nós aplicarmos uma lei que diz que quem não tem condições de acesso à justiça tem que pagar honorários de advogado e de perito, com o crédito alimentar que recebeu, porque o Estado reconheceu que houve uma lesão a um direito fundamental, melhor não ter Justiça do Trabalho. Porque não faz nenhum sentido ter uma estrutura inteira de poder judiciário separada, com o objetivo exclusivo de cuidar dessa relação entre capital e trabalho, para negar acesso à justiça aos trabalhadores e trabalhadoras. E é isso que a reforma faz. A reforma nega acesso à justiça em vários dos seus dispositivos. Quando diz, por exemplo, que o trabalhador que não comparece à audiência e deixa o processo ser arquivado tem que pagar custas para poder entrar com um novo processo. Mesmo beneficiário da justiça gratuita. Vejam, a Constituição é literal, gente. A justiça gratuita é integral. Integral é integral. E a razão disso é o fato de que a própria ordem constitucional, lá no artigo 100, reconhece que salário é alimento. Quando um trabalhador ou trabalhadora tem a coragem de ir até a Justiça do Trabalho, e é um ato de coragem, num país como o nosso, em que a gente sabe que tem lista suja circulando por aí, que os empregadores sabem muito bem se o empregado já teve ou não teve alguma ação trabalhista, numa realidade como a nossa, em que não há garantia contra a despedida, é um ato de coragem ir até a Justiça do Trabalho. Agora, vocês imaginem a situação. O Estado, que detém o monopólio da jurisdição, só ele resolve os conflitos sociais, não dá nenhuma garantia contra a despedida aos trabalhadores, mesmo assim dá acesso através da Justiça do Trabalho. O trabalhador ousa, vai até a Justiça do Trabalho e arranja um novo emprego. Está na primeira semana de trabalho. Ele vai faltar o emprego para ir para a audiência? Não vai. Porque se ele faltar o emprego para ir à audiência e receber lá da Justiça do Trabalho aquela declaração, né? Ah, não, está abonada a falta, tranquilo. Ele vai ficar quanto tempo nesse novo emprego? E se ele for despedido no dia seguinte, qual é a resposta que o Estado vai dar para ele? O Estado vai dizer, contrariando concretamente, literalmente, o texto da Constituição, que há um poder potestativo de despedir. E vejam, é a mesma coisa com a testemunha. E aí eu estava falando dessa questão, porque nós vamos, então, dizer que ele tem que pagar as custas do processo para ajuizar a novação. E a testemunha é a mesma coisa. A testemunha vai até a Justiça do Trabalho. Eu tive um caso assim, a testemunha foi até a Justiça do Trabalho e disse a verdade. Acreditou no sistema. Uma bancária disse a verdade. Sabem o que aconteceu com ela? Foi despedida 1 mês depois. O chefe a chamou e disse, olha só, sabe aquele teu depoimento? Pois é. Nós tivemos uma condenação naquele processo tal, e o banco decidiu que nós vamos te desligar. Né? Essa expressão é muito significativa e nos mostra muito quanto direito é linguagem. A empresa ou o empregador desliga o ser humano, como se ele fosse uma máquina. O que fez essa bancária, que tinha 23 anos de banco? Entrou com uma ação trabalhista, dizendo, olha só, a minha despedida foi discriminatória. Estado, eu acreditei em ti. Eu disse a verdade. Se fosse hoje, ela ia dizer, eu não quero ser multada. E agora, Estado? Perdi o emprego. 23 anos de instituição. Vocês sabem qual foi a resposta que o Estado deu para ela? Vocês sabem. A resposta do Estado foi um acórdão de meia folha. Poder potestativo de despedir. A empregada não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma robusta que a razão da despedida foi ter dito a verdade em juízo. Evidente, porque o empregador não deu por escrito. Não chamou testemunhas para dizer, olha só, estou despedindo ela porque ela disse a verdade na audiência trabalhista. É nessa realidade que a gente acha que testemunha tem que ser punida? E eu não estou dizendo que eu entendo que testemunha tem que mentir em juízo, não é isso. O que eu estou dizendo aos senhores é que a gente tem que
compreender qual é o contexto em que a relação de trabalho consegue ser examinada pelo Estado. O quanto a própria Justiça do Trabalho já é limitada para conseguir invadir a seara da relação entre capital e trabalho e corrigir de forma tardia e parcial a exploração que acontece dentro dessa relação social. E mais, vou dizer aos senhores, e aí nós estamos chegando já no tempo presente para poder falar do futuro, e eu não passar do meu tempo. A reforma trabalhista é um pedacinho de um projeto de Estado que nós temos. De um projeto que começa lá na década de 90 e que vem vindo, e nós temos vários exemplos disso, a emenda constitucional 95, congelando gastos, né, por 20 anos. Nós temos uma lei que é muito significativa, não sei se vocês chegaram a olhar, a 13255, que é a Lei Orçamentária de 2016, a exposição de motivos para o corte que foi feito de 50% dos gastos previstos pela Justiça do Trabalho e de 90% dos gastos em investimento, percentuais muito maiores que dos outros setores do Poder Judiciário. A exposição de motivos do relator, que era o deputado Ricardo Barros, na época, diz expressamente: regras atuais trabalhistas estimulam a judicialização dos conflitos, porque são extremamente condescendentes com o trabalhador. É fundamental diminuir a demanda de litígios na Justiça do Trabalho mediante revisão e reforma dessa legislação. Detalhe, não tinha projeto de lei ainda. E o Ricardo Barros já sabia que o projeto de lei ia sair. Um projeto de lei que, como os senhores sabem muito bem, inicia com 11 artigos e termina... mas eu estou tendo menos tempo que o Rodrigo, hein? Vou reclamar igualdade de gênero aqui. Assim não vale. Estou cuidando aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá, termina em 5 minutos. É para terminar, eu termino. Diz lá, então, é fundamental diminuir a demanda, revisão e reforma da legislação, e daí diz assim, senão vamos continuar alimentando um ciclo em que há cada vez mais demandas que exigem cada vez mais magistrados e servidores. E conclui, nesse sentido, estamos propondo cancelamento de despesas de maneira substancial, como forma de estimular uma reflexão sobre a necessidade e urgência de tais mudanças. Reforma trabalhista, lei orçamentária, emenda 95, congelando gastos, o objetivo disso, gente, é um só. E claro que isso não está acontecendo só na área trabalhista. Eu estou fazendo esse corte porque é o que nos interessa aqui. Esse ataque aos direitos sociais está acontecendo em todas as áreas. Nesse projeto de Estado que estão nos propondo, não tem espaço para o direito do trabalho. E, por consequência, não tem espaço para a Justiça do Trabalho. Então, vamos lá, vamos para a conclusão. E o futuro, né? O futuro do direito do trabalho. Haverá direito do trabalho no futuro? Pois aí é que entra o meu lado otimista. Eu acredito, sinceramente, que esse momento, esse tempo sombrio que nós estamos vivendo, esse momento terrível em que nós já fomos golpeados, né, de várias maneiras, especialmente por essa lei da reforma, é uma oportunidade, como diz a psicanálise, né, tempo de crise, ou a crise, é sempre uma oportunidade para mudanças. Acredito que nós temos aqui uma oportunidade importante para rever posicionamentos da Justiça do Trabalho e para resgatar a nossa identidade. Porque várias das propostas, ou várias dos dispositivos inseridos nessa lei são resultado de jurisprudências ou de costumes que nós ajudamos a formar na Justiça do Trabalho. Um deles, talvez o mais pernicioso de todos, a tal quitação do contrato de trabalho. Essa barbaridade, né, para usar um termo gaúcho, que não tem previsão legal alguma, agora vai ter uma tentativa de previsão, que nós ainda podemos interpretar em conformidade com a Constituição e com o direito de acesso à justiça, foi gestada na Justiça do Trabalho. O trabalhador entra com uma ação dizendo, olha, Estado, fui mandado embora e não recebi nem saldo de salário. Aí vai diante de um juiz do trabalho, faz um acordo com o empregador para receber 70% da rescisão em 5 vezes, e lá na ata vai aparecer a frasezinha mágica, com quitação do contrato de trabalho. E, puf, acabou o acesso à justiça. Ele não vai poder reclamar mais nada em processo algum no Poder Judiciário Trabalhista. Nós precisamos rever isso. Porque sem acesso à justiça, não há direito do trabalho. Porque lá na realidade da relação de trabalho já não há.
E aí eu convido os senhores e senhoras a refletir sobre esse discurso que nós ouvimos insistentemente hoje, de que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros têm direitos demais. Qual é o direito que o trabalhador consegue exercer no ambiente de trabalho? Numa realidade em que não há garantia contra a despedida, qual é o direito que o trabalhador consegue exercer no ambiente de trabalho, se não aquele que voluntariamente o empregador lhe reconhece? Nenhum. Não há possibilidade alguma de um trabalhador brasileiro chegar no ambiente de trabalho e dizer: não faço hora extra, porque tem uma Constituição que me garante um máximo de 8 horas por dia. Não quero trocar meu horário porque eu estudo à noite e vou ser prejudicado. Porque se ele fizer isso, ele perde o emprego. E a resposta do Estado é que o empregador pode despedir quando quiser, mesmo sem qualquer justificativa. Então, a Justiça do Trabalho, com todos os problemas que pode ter, é ainda o único espaço de cidadania que esse trabalhador e essa trabalhadora terão. O único momento em que eles vão conseguir parcialmente recuperar alguma lesão que sofreram no ambiente de trabalho. E o que nós estamos arriscando, se aplicarmos essa legislação, que talvez entre em vigor dia 11, é exatamente acabar com esse espaço de cidadania. Porque o que está em jogo, eu repito a vocês, por favor, pensem sobre isso. O que está em jogo não é a alteração de um texto de lei. O que está em jogo é acabar com a justiça do trabalho, com o último espaço de cidadania que os trabalhadores brasileiros têm e com a única possibilidade que eles têm de fazer valer algum direito nessa sociedade, como foi dito aqui, de cultura escravista que nós temos no Brasil. Eu espero ter, de algum modo, contribuído para a reflexão acerca de um tema que, para mim, é tão caro. Eu estou realmente preocupada, mas, como eu disse a vocês, estou também esperançosa. Acho que, se nós conseguirmos fazer deste momento de crise um momento de reflexão e aperfeiçoamento, e, sobretudo, resgate dos nossos clássicos, da nossa história, da nossa razão de existência, talvez nós consigamos sair fortalecido daqui e construir uma justiça do trabalho ainda mais protetiva do que nós temos hoje. Muito obrigada. O TRT da 8ª Região agradece a participação dos nossos palestrantes e convida o desembargador Vicente José Malheiros da Fonseca, decano da Corte, para fazer a entrega dos certificados de participação aos nossos palestrantes, com os nossos agradecimentos. Deixa eu só dizer uma coisinha. Eu trouxe o livro que é resultado da tese de doutorado. Um para doar para a escola, para a biblioteca do tribunal, e outro, daí eu não sei se querem sortear ou o quê. Mas eu esqueci de dizer antes. Só isso. Tá, pode ser. Bom dia. Eu não quero fazer a entrega deste diploma aos colegas sem dizer uma única palavra. Realmente, eu sou o decano daqui e eu tenho desse trabalho 44 anos, portanto, mais velho de idade de muita gente que está aqui. O que não significa nada, porque eu tenho inveja dos senhores mais novos. Mas nós vimos pela manhã o Pepe, que é um velho amigo, inclusive de redes sociais, nos dá aqui uma aula sensacional sobre a sua especialidade. Acho que no Brasil é a pessoa que mais conhece essa matéria. Ele veio de Minas, que é um tribunal tradicional. Aqui, 2 jovens, um deles, o Clasa, que realmente foi examinado por mim na prova oral, foi oriundo daqui da 8ª Região, hoje abrilhanta lá a 9ª Região, que é um tribunal também de vanguarda, um tribunal tradicional. E a doutora Valdete, que é a minha mais nova amiga do Facebook. Eu pedi para adicioná-la, porque eu já a conhecia de fama, já a conhecia de todo o discurso que ela faz, e ela vive isso, não a conhecia pessoalmente, e passei a ser um fã da colega. Eu disse isso no meu convite para ser amiga do Facebook, já conheci a distância, e vejam as coincidências. Há cerca de 48 horas nós nos adicionamos no Facebook, agora eu tenho esse privilégio de dizer. Mas eu não quero entregar isso aqui sem revelar alguma coisa. Nós aqui hoje, particularmente hoje, estamos em estado de graça.
graça por ouvirmos o Pepe e graça para ouvirmos o jovem magistrado, que eu vi quanto progrediu ainda muito mais, o Dr. Glaser, e a chave de ouro de todo esse trio aqui foi dada pela Valdete, que tudo que ela falou é que eu gostaria de falar. Muito obrigado.